Se você chegou até aqui, talvez não seja por curiosidade, talvez seja porque o seu coração está cansado, cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de acreditar que tudo vai melhorar, sem ver sinais. Você pode estar segurando essa fagulha de esperança com a ponta dos dedos, sentindo-a fria e quase apagada, perguntando-se por que mantê-la acesa se a escuridão parece tão constante, tão espessa, tão vitoriosa. O cansaço do qual falamos não é aquele que um bom sono cura. É o cansaço que adentra os ossos da alma, que pesa sobre os ombros da fé, que torna cada passo em direção ao amanhã uma jornada hercúlea. Você pode estar aqui agora, enquanto o mundo ao seu redor dorme, ou em meio ao barulho do dia, sentindo-se estranhamente isolado em sua própria pele, buscando um refúgio que não precisa de palavras para ser explicado. Hoje não é um vídeo para te ensinar algo. É um lugar para você descansar por alguns minutos. Imagine este espaço como um mosteiro virtual, um claustro de som e palavra onde você pode, por um tempo, depor suas armas. Você não precisa fazer nada agora, não precisa rezar em voz alta, articular fórmulas de devoção que parecem ecoar no vazio. Não precisa provar fé nem para Deus, nem para os outros, nem para si mesmo. A exigência cessa aqui. A necessidade de performance espiritual se dissolve. Você é simplesmente convidado a ser, a estar, a parar. Fique, respire. Deixe essa palavra te alcançar. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões, um ritmo antigo e fiel que seu corpo mantém mesmo quando sua alma está em tumulto. Porque quando a fé cansa, Deus não se afasta. Ele se aproxima em silêncio, exatamente naquele ponto de exaustão, quando as palavras se esvaem e resta apenas o suspiro, ele pousa sua presença, não como um estrondo, mas como o orvalho que umedece a terra seca ao amanhecer, silencioso e necessário. Você não está sozinho neste cansaço. Ele é reconhecido, é acolhido. É o terreno onde, paradoxalmente, uma nova forma de encontro pode começar. Existe um tipo de cansaço que o corpo não explica. Você dorme as horas necessárias, segue a rotina, cumpre as obrigações, mas acorda pesado, como se tivesse carregado pedras durante os sonhos. Descansa fisicamente, mas não se sente renovado. Sorri para os outros, responde "estou bem" quando perguntam, mas por dentro sente um vazio difícil de nomear. Uma fadiga que não está nos músculos, mas na centelha, na motivação mais íntima. Esse é o cansaço espiritual. Ele não é preguiça, nem falta de caráter. É a exaustão dos recursos interiores. Ele nasce quando você faz tudo certo, segundo o manual que lhe deram, e mesmo assim as coisas não mudam. Quando você ora com sinceridade, derrama o coração, mas parece que o céu está fechado, coberto por um cinza de chumbo, e suas palavras caem e se perdem sem eco. Quando você confia, se entrega, tenta acreditar na bondade do processo, mas a vida continua exigindo mais do que você tem para dar, sugando suas reservas emocionais e espirituais, como um solo árido que bebe a chuva e permanece seco. É o cansaço do intercessor que ora por anos por uma família que parece se desfazer. É o cansaço do trabalhador íntegro que vê a desonestidade prosperar. É o cansaço de quem busca a santidade e se vê assaltado pelas mesmas fraquezas, dia após dia. É o cansaço de amar,
de perdoar, de tentar de novo, quando tudo dentro de você grita por desistência. Talvez você esteja vivendo isso agora, e talvez ninguém saiba, porque esse cansaço é muitas vezes invisível. Ele se esconde atrás de selfies sorridentes, de améns na igreja, de relatórios entregues no prazo. Ele é um hóspede silencioso na sua alma, que sussurra perguntas torturantes no escuro. Até quando? Vale a pena? Alguém está ouvindo? Mas Deus sabe. Ele vê além da máscara de funcionalidade. Ele conta as lágrimas que não caíram, os suspiros que foram engolidos, as preces que nunca passaram da garganta. Ele conhece o peso exato da desilusão que você carrega. E São Bento, mestre do silêncio e da resistência invisível, conhece profundamente esse tipo de batalha. Ele não era um super-herói da fé. Era um homem que, fugindo da corrupção de Roma, buscou Deus na solidão de Subiaco. Enfrentou a solidão mais absoluta, a tentação em formas brutais, a inveja de outros religiosos que tentaram envenená-lo. Sua batalha não era contra exércitos visíveis, mas contra o tédio, o desânimo, a assédia, aquele torpor espiritual que paralisa o monge, e os ataques sutis do maligno que visavam minar sua perseverança. A regra que ele escreveu não nasceu de uma vida fácil, mas de uma longa experiência com o cansaço da alma e com a arte de permanecer firme quando tudo dentro e fora pede para desistir. Ele sabia que a verdadeira guerra muitas vezes não tem testemunhas. Ela se trava no interior da cela, no coração que luta para acreditar durante o ofício divino cantado em meio ao frio, na vontade que precisa se renovar a cada tarefa humilde. Seu cansaço, portanto, não é um sinal de fracasso. Pode ser, na verdade, um sinal de que você esteve na linha de frente de batalhas que outros não enxergam. E é justamente aí que a sabedoria beneditina tem algo precioso a oferecer. Não uma fórmula mágica para eliminar o cansaço, mas um método sagrado para atravessá-lo. Há uma diferença crucial, uma distinção de vital importância entre perder a fé e sentir a fé cansada. A primeira é uma paralisia, um fechamento, não acredito mais. A segunda é um estado de profunda fadiga, mas onde ainda há um fio de conexão, por mais tênue que seja. A fé cansada ainda acredita, mas acredita com dor. É uma crença que dói, porque espera, e a esperança adiada aflige a alma. Acredita com medo. Medo de ser decepcionada outra vez, medo de que Deus seja, no fim, indiferente. Acredita se perguntando até quando. Até quando a oração não será respondida? Até quando a provação vai durar? Até quando conseguirei sustentar essa chama vacilante? E isso não te torna fraco, te torna profundamente humano. Te coloca na companhia dos gigantes da fé, que nas páginas das Escrituras também vacilaram sob o peso. Elias, após sua grande vitória no Carmelo, fugiu para o deserto e pediu para morrer, dizendo: "Basta, Senhor." A fé dele estava cansada. Jeremias, o profeta chorão, amaldiçoou o dia em que nasceu. A fé dele estava exausta da rejeição. Até Jesus, no Getsêmani, suou sangue e pediu que, se fosse possível, o cálice passasse dele. A fé humana, unida à divindade, enfrentou o abismo da fadiga extrema. Portanto, seu cansaço não é uma anomalia espiritual. É um capítulo da caminhada de muitos que amaram a Deus. São Bento não construiu sua força espiritual, a solidez que o tornou um farol para o Ocidente em dias fáceis.
Ele a forjou nos dias difíceis. Na caverna de Subiaco, enfrentou a solidão que sussurra insanidades, enfrentou a perseguição e a incompreensão, até de um padre invejoso que lhe enviou pão envenenado. Enfrentou os ataques silenciosos da memória, dos desejos antigos, do fantasma de uma vida mais cômoda que havia deixado para trás. Ele conhecia o cansaço do corpo, da mente e do espírito. Mesmo assim, permaneceu. A palavra-chave aqui é permanecer. Stabilitas, estabilidade, é um dos votos fundamentais da regra beneditina. Não porque ele era forte o tempo todo, como uma estátua de granito, mas porque escolheu permanecer mesmo quando estava exausto. Quando a consolação desaparecia, quando a oração parecia árida, quando o mosteiro enfrentava dificuldades, ele não fugia. Ele permanecia no lugar, na rotina, no compromisso. Essa permanência não é passividade, é uma ação poderosa da vontade. É dizer, mesmo sem sentir, mesmo cansado, eu fico. Eu cumpro o ofício, eu faço o trabalho. Eu me coloco diante de Deus, mesmo que pareça que Ele está distante. A fé cansada, portanto, não é a ausência de fé. É a fé que troca as asas da emoção e do sentimento elevado pelas pernas da perseverança. É a fé que anda, um passo de cada vez, muitas vezes no escuro, confiando que o chão sob seus pés, que é a promessa de Deus, não vai ceder. São Bento nos ensina que a santidade não é um estado de perpétuo êxtase, mas muitas vezes a coragem de continuar rezando, trabalhando e servindo quando a alma está em inverno. Seu cansaço, nessa perspectiva, pode ser o solo onde uma fé mais madura, menos dependente de sensações, está prestes a enraizar-se. Você não está parando, está se reenraizando. Talvez o que mais te cansa hoje, o elemento que mais esgoga suas reservas de esperança, seja o silêncio. Aquele silêncio que parece ser a única resposta aos seus apelos mais sinceros. Você ora, você pede com clareza, com necessidade, você chora, suplica, bate a porta, e nada parece acontecer, nenhum sinal claro, nenhuma intervenção dramática, nenhuma voz de conforto audível. Apenas o silêncio, que cresce e se torna quase palpável, um vácuo que parece engolir suas palavras. Esse silêncio pode ser interpretado como indiferença, como abandono, como prova final de que você está sozinho. E é essa interpretação que causa a ferida mais profunda, a exaustão mais completa. Mas e se nós reconsiderarmos esse silêncio? E se à luz da tradição espiritual que São Bento herdou e transmitiu, esse silêncio não for um vazio, mas um espaço sagrado? O silêncio de Deus nunca é abandono. Nunca. Pode ser muitas coisas, mas não isso. Pode ser o silêncio do artista concentrado, trabalhando nos detalhes de uma obra-prima que você ainda não pode ver por completo. Pode ser o silêncio do professor que deixa o aluno lutar com o problema, sabendo que a luta é parte essencial do aprendizado. Pode ser o silêncio do pai que segura a bicicleta, corre ao lado e depois solta a mão em silêncio, permitindo que o filho descubra o próprio equilíbrio. É trabalho invisível. Enquanto você clama por uma solução imediata, Deus pode estar trabalhando nas raízes do problema, ou na raiz do seu próprio coração, em profundidades que uma resposta rápida não alcançaria. É proteção que você ainda não percebeu. Quantas vezes oramos por uma porta que não se abre, e anos depois,
com a visão da retrospectiva, damos graças por Deus ter nos poupado daquilo que tanto desejávamos. Seu silêncio, naquele momento, foi um muro de proteção. É livramento que não fez barulho. As maiores vitórias espirituais, as libertações mais significativas, muitas vezes acontecem sem alarde, no silêncio do coração que se rende, na batalha invisível travada nos céus por anjos que atendem à sua oração de um modo que os olhos não veem. São Bento entendia isso profundamente. A vida monástica é estruturada em torno do silêncio. O silentium não é uma punição, mas um caminho para ouvir a voz de Deus que fala baixo, no murmúrio da brisa suave, como a Elias. Na regra, há tempos para silêncio rigoroso e tempos para conversa moderada. Por quê? Porque no silêncio, Deus se revela. No silêncio, nós nos confrontamos com nossos próprios ruídos internos, as ansiedades, os medos, as demandas, e aos poucos eles se acalmam, deixando espaço para uma presença mais subtil. São Bento não lutava contra as provações com desespero e barulho. Lutava com constância, com a ferramenta da oração contínua, do ora et labora, reza e trabalha. A oração era o trabalho, e o trabalho era oração. Tudo era integrado num fluxo de entrega constante, confiando que a ação de Deus acontecia dentro e através da rotina fiel. Quando você está no seu silêncio agonizante, tente, se puder, dar um pequeno passo na direção dessa visão. Em vez de gritar contra o silêncio, experimente por um momento entrar nele. Não como um poço de abandono, mas como uma sala de espera sagrada. Diga a Deus: estou aqui, em silêncio, não tenho mais palavras. Mas estou aqui. Essa simples permanência no silêncio, sem exigir uma resposta imediata, é um ato de fé profunda. É como se você dissesse: mesmo que tu não fales, eu confio que tu estás. É nesse espaço que o cansaço causado pela demanda por uma resposta pode começar a se transformar numa paz diferente. A paz de quem aprende a repousar na incerteza, confiando na bondade, aquele que guarda o silêncio. Então, vamos fazer uma pausa na explicação. Vamos apenas estar. Vamos rezar com o pouco ou o nada que temos. Feche os olhos, se sentir confortável. Apenas respire e deixe que estas palavras carreguem a sua intenção, o seu cansaço, a sua entrega. Senhor, aqui está alguém cansado, não cansado do mundo apenas, da correria, das notícias, mas cansado por dentro, cansado da luta que ninguém vê, cansado da espera que não tem data, cansado de tentar entender o que parece não ter explicação. Este coração que te ouve agora está pesado, está confuso. Está em alguns cantos machucado pela desilusão. E por isso, neste momento, eu não peço por respostas, não peço por milagres espetaculares, peço apenas por descanso, por alívio, por um momento de verdadeira pausa para a alma. Se já não há palavras nos lábios desta pessoa, recebe o seu silêncio. Se já não há forças para levantar as mãos em súplica, recebe a intenção do coração, o gemido inexprimível que o Espírito Santo conhece e traduz. Se a fé se reduziu a uma brasa quase apagada, sopra sobre ela com teu fogo suave, não consumidor, mas revitalizador. E invoco aqui a intercessão firme e silenciosa de São Bento. São Bento, pai dos que buscam a Deus na constância, mestre do equilíbrio e da paz. Estende agora a tua proteção invisível sobre esta vida.
como protegeste teus monges dos ataques visíveis e invisíveis, coloca o escudo da tua oração, acumulada ao longo dos séculos, ao redor desta pessoa. Que toda carga espiritual que não pertence a ela, todo peso que não é seu para carregar, toda opressão silenciosa que se infiltrou como um nevoeiro na mente e no coração, seja retirada agora. Pelo poder da cruz de Cristo e pela autoridade do teu testemunho, São Bento, dissolve essas cadeias, desfaz os laços de ansiedade que apertam o peito, afasta as nuvens de confusão que turvam o discernimento, silencia os acusadores internos que sussurram palavras de fracasso e condenação. Onde houver medo, medo do futuro, medo do fracasso, medo do abandono, coloca paz. A paz que não é a ausência de problemas, mas a certeza de uma presença que não a deixa. Onde houver peso, a sensação de carregar o mundo sozinho, coloca descanso. O descanso de saber que os ombros eternos estão sob o fardo, mesmo que ela ainda sinta seu peso. Onde houver confusão sobre o que fazer, para onde ir, no que acreditar, coloca clareza. Não uma claridade que ilumina todo o caminho, mas uma pequena lanterna para o próximo passo, a próxima decisão, o próximo dia. Senhor, dá a esta pessoa o dom do sono reparador. Dá o dom de um pensamento leve, mesmo que por alguns minutos. Dá o dom de perceber um pequeno sinal de tua beleza, num raio de sol, na folha de uma árvore, no sorriso de alguém, que lhe lembre que o mundo ainda tem graça e que tu ainda estás nele. São Bento, ensina no silêncio do seu coração o teu lema, ora et labora. Ajuda-a a fazer da sua rotina, por mais cansativa que seja, uma oração de entrega. A transformar o trabalho, o cuidado, as tarefas diárias em gestos de amor fiel, confiando que nada é desperdiçado aos teus olhos. E, acima de tudo, infunde nesta alma cansada a virtude da estabilidade. A coragem de permanecer, de ficar. De não fugir do seu próprio processo, do seu próprio lugar, da sua própria cruz, sabendo que é exatamente aí que a ressurreição começa a germinar. Nós te entregamos este cansaço, Pai. Nós o colocamos no altar, como uma oferta de pobreza. Recebe-o, e em troca, dá o teu repouso. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Talvez, ao abrir este vídeo, você tenha pensado que era apenas mais um conteúdo em meio a tantos outros. Que apareceu no seu feed por um algoritmo impessoal, por coincidência, ou porque você tem buscado palavras como cansaço e fé. Mas eu preciso te dizer com a convicção que nasce da fé e da experiência espiritual, nada que toca o coração de maneira profunda, que encontra eco na dor mais escondida, que oferece um porto para a tempestade interna, acontece por mero acaso. Há uma providência. Há um Deus que tece os fios das nossas vidas com uma perícia que só compreenderemos plenamente do outro lado da eternidade. Este encontro, neste momento, com estas palavras, é parte desse tecido. Talvez você tenha sido guiado aqui porque sua alma, exausta, precisava de uma palavra de autorização, autorização para descansar, para não ter todas as respostas, para aceitar o seu cansaço sem se condenar por ele.
Talvez você tenha sido conduzido porque há uma verdade que precisa se firmar em você antes do próximo passo da sua jornada. A verdade de que você é visto. Você é conhecido. Você é amado, não apesar do seu cansaço, mas dentro dele. Enquanto você ouvia ou lia estas palavras, algo muito sutil, muito silencioso, pode ter começado a acontecer no interior do seu espírito. Algo se acalma. As ondas agitadas da ansiedade talvez tenham diminuído um pouco a sua fúria, cedendo lugar a uma maré mais tranquila, um sopro de alívio. Algo se alinha. A confusão e o ruído interno talvez tenham dado uma trégua, permitindo que um fio de clareza, de propósito renovado, encontrasse seu lugar. Talvez não seja uma resposta, mas uma direção. A direção da paz, da permanência, da confiança na ação silenciosa de Deus. Algo começa a ser protegido. Aquele ponto vulnerável da sua alma, aquele lugar onde a desilusão mais dói, pode ter recebido, pela intercessão invocada e pela sua própria abertura, um revestimento de graça, uma fortificação invisível. São Bento não age no barulho. Ele age no invisível. Sua proteção não é anunciada com trombetas. É como os alicerces de um mosteiro secular. Sólidos, profundos, não vistos, mas essenciais para que toda a estrutura permaneça de pé nas intempéries. Acredite que, ao se abrir para esta mensagem, você se colocou sob esse manto de proteção espiritual que gerações de monges, vivendo a regra, consolidaram no céu. Não é magia. É a comunhão dos santos, a realidade espiritual de que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas que torcem por nós, que intercedem, que oferecem a Deus o mérito de suas lutas vencidas em favor das nossas lutas atuais. Portanto, não minimize este momento, não o descarte como mais um vídeo, guarde-o como um marco, como uma estação de repouso na sua peregrinação, como um sinal de que, mesmo no seu limite, Deus encontra um jeito de estender a mão, muitas vezes através de meios inesperados e simples. Você está sendo cuidado. A prova pode não ser a mudança imediata das circunstâncias, mas a pequena centelha de paz que acende no meio do cansaço. É essa centelha que você deve proteger agora. Então, eu te faço um convite. Um pedido gentil. Não vá embora agora. Não clique em outro vídeo. Não retorne imediatamente ao fluxo da sua vida, por mais urgente que pareça. Mesmo que esteja cansado, exausto, mesmo que esteja em silêncio, sem palavras, sem reações. Apenas fique. Permaneça neste espaço que criamos juntos por mais alguns momentos. Porque ficar também é um ato de fé, um dos mais poderosos. É o ato da stabilitas beneditina aplicado ao seu momento atual. É você dizer com a sua permanência: eu não vou fugir desta sensação. Eu não vou me distrair compulsivamente para anestesiá-la. Eu vou sentar-me com ela na presença de Deus e confiar que Ele trabalha mesmo quando eu estou parado. É o oposto da produtividade do mundo, que nos diz para sempre fazer, agir, produzir. É a produtividade do reino que valoriza o ser, o permanecer, o enraizar. Enquanto você permanece aqui, em intenção, mesmo que apenas respirando, algo continua a acontecer nos bastidores do espírito. Deus trabalha. Nos cortes invisíveis da alma, Ele sara. Nos nós emaranhados das emoções, Ele desata com paciência infinita. Nos projetos da sua vida, Ele reorganiza peças que você nem sabe que estão desalinhadas. São Bento guarda. A intercessão dele,
uma vez invocada com sinceridade, não cessa quando o som para. Ele, que prometeu ser um defensor na hora da morte, é também um sustentáculo nas horas de cansaço vital, e a sua alma descansa um pouco mais. Cada minuto de permanência consciente nesta paz, mesmo que frágil, é um depósito de renovação no banco espiritual do seu ser. É como deixar que a água turva de um lago assente, para que a transparência volte e você possa ver o fundo, ver a si mesmo e ver a reflexão de Deus com mais clareza. Use estes minutos finais, não como um tempo morto, mas como um tempo vivo de repouso ativo. Sente-se confortavelmente. Coloque as mãos sobre o colo, palmas para cima, num gesto de receber, e respire. Inspire lentamente, imaginando que está inspirando a paz de Cristo, a constância de São Bento. Expire lentamente, imaginando que está soltando todo o cansaço, toda a pressão, toda a expectativa angustiante. Apenas isso. Respiração e presença. Você não precisa alcançar um estado especial de meditação. Basta estar ali, com a intenção de descansar em Deus. Deixe que qualquer pensamento que vier, preocupações, lembretes, ansiedades, passe como nuvens no céu da sua mente. Não lute contra eles. Apenas observe-os passar e gentilmente traga sua atenção de volta à respiração, ao simples ato de estar vivo e estar na presença do amor que não cansa, que não desiste, que não dormita. O tempo formal deste encontro chega ao fim, mas o espaço que foi aberto no seu espírito pode permanecer. Se este momento tocou você, mesmo que de forma leve, saiba que você pode retornar a ele. Pode salvar este vídeo, pode reler estas palavras, pode simplesmente se lembrar num momento de aflição. Há um lugar onde eu posso descansar. Há uma palavra que me foi dita. Não há uma chamada para a ação barulhenta, apenas um convite permanente. Permaneça. Permaneça em Deus. Permaneça na constância. Permaneça na fé cansada, mas fiel. Há mais descanso disponível para você do que você imagina. Há mais proteção sendo liberada sobre a sua vida, sua família, seus projetos, do que os olhos podem ver. E lembre-se sempre como um segredo que São Bento sussurra aos ouvidos dos cansados. Você não precisa carregar tudo sozinho. Nunca precisou. A cruz já foi carregada por alguém que sabe o peso do cansaço até a morte. E a ressurreição já foi conquistada por alguém que prometeu: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Leve este alívio com você. Leve esta paz, e quando o cansaço voltar, e ele pode voltar, lembre-se que é só uma visita, não uma sentença, e você já sabe o que fazer: permanecer, respirar, confiar no trabalho silencioso. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que São Bento rogue por você. Amém.